cuidado especial. Sabemos que Tu és Deus que provê saúde, provê graça, provê tudo que necessitamos, Pai, para podermos viver nessa terra de modo que o Teu nome seja glorificado. Senhor Deus, sabemos que nada, absolutamente nada, em nossas vidas acontecem se não for permissão do Senhor. Sabemos, ó Pai amado, que Tu és Deus soberano, Tu és Deus que controla, que cuida, ó Pai, de Seus filhos, ó Pai, de toda a Tua criação. E a Ti pedimos, ó Pai, que o Senhor conceda saúde, graça, e pedimos, ó Pai, que venha restaurar a saúde, ó Pai, daqueles que estão enfermos. Nós suplicamos a Ti, ó Pai, porque sabemos que Tu és Deus que ouve a oração do Teu povo. E sabemos, ó Pai, também, que muitas vezes lidamos com enfermidades, ó Pai, que onde levar, ó Pai amado, Teus filhos e filhos, ó Pai amado, a estar na Tua presença eternamente. E Te pedimos, ó Pai, aqueles irmãos, ó Pai, que têm sofrido, ó Pai, intensamente, e sabemos que o Senhor há de recolhê-los, que o Senhor também possa prover o Teu consolo, a Tua graça aos familiares, de modo que a certeza de que, ó Deus, para todos os tempos o Senhor tem um propósito, tem objetivos, ó Pai. E assim nós oramos ao Senhor, confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos poder sentar. Bem, queridos, são duas coisas que eu preciso apresentar aos irmãos, uma coisa muito legal. Os irmãos sabem que essa semana Deus me deu a graça de estar em Atibaia. No ano de 2012, aliás, 2012 foi a conclusão, mas no ano de exatamente 2012, os irmãos lembram-se muito bem que eu fui 2 vezes para Atibaia para participar do pastor líder. Os irmãos lembram-se disso, aqui, por favor. A primeira igreja batista de Atibaia é uma igreja com 32 anos de existência. A nossa igreja tem 56, acho que 32 ou 35 anos, alguma coisa assim, 30 e poucos anos, não sei ao certo. É uma igreja extremamente viva, ativa, uma igreja que ama a palavra de Deus, ama o Senhor Jesus, ama a obra missionária. E essa igreja ela investe 50% de suas entradas na obra missionária. É uma igreja que verdadeiramente ama cumprir aquilo que Jesus mandou realizar. E eles lá têm um centro de desenvolvimento de liderança. E nesse centro de desenvolvimento de liderança, eles têm um ministério chamado Prega a Palavra, que tem por objetivo promover a pregação fiel às Escrituras, a sã doutrina, bem como também a capacitação de pastores e líderes que têm menos condições, menos recursos. E o Prega a Palavra é esse ministério voltado a treinar pastores, treinar líderes à exposição das Escrituras. Eu rapidamente vou apresentar aos irmãos, só para vocês terem uma ideia. Então a visão do Prega a Palavra é apoiar pastores e líderes, ok? Preferencialmente aqueles que têm oportunidades financeiras de reciclagem. Muitos pastores, no Brasil afora, desejam se reciclar, mas não têm condições pessoais, ou a igreja que pastoreia não tem condições para fazê-lo. E eles têm investido muito no reino. O foco deles é glorificar a Deus, reconhecendo a sua soberania, a dependência de Deus, e a pregação da palavra, preservando e respeitando os ensinamentos do texto e da comunicação clara dos princípios bíblicos, a santificação. É uma igreja muito séria, uma condução fiel das ovelhas. E eles têm investido muito, irmãos. Já desde 2007 eles têm esse ministério, sendo desenvolvido pela PIBA de Atibaia. Então, assim, eles desenvolvem a convicção dos valores bíblicos, a ênfase na pregação expositiva. Para os irmãos terem uma ideia, de 2007 até 2014, 7 anos, mais de 1.400 pastores já foram abençoados pelo ministério dessa igreja, uma igreja local que investe na formação e na capacitação de pastores e líderes. Isso é algo extraordinário. Então, o que acontece? Eu fui essa semana, aqui tem uma foto aqui, desse rapaz aqui. Aqui fomos em 4 pastores, foi muito gostosa a viagem, fomos na segunda-feira cedo, o Alex me levou até Maria e foi me buscar depois. Eu estava falando, estou ao fim de ônibus, Alex, por favor, quebra esse galho para mim. Foi uma viagem muito boa, nós fomos conversando, expondo os nossos desafios, alegria, que foi o tema desse ano, mensagem de Filipenses. Esse aqui é o pastor Bill Mills, ele é americano,
A igreja dele lá nos Estados Unidos faz esse mesmo projeto, na Síria, sabe esses países onde a perseguição religiosa é muito elevada? Na Síria, Afeganistão, é impressionante, lugares que nós não imaginamos que há cristãos, eles têm investido na capacitação desses pastores. O pastor Jorge Venturini, ele foi por muitos anos missionário da nossa junta de missões mundiais. Ele é pastor e médico. Ele trabalhou na Guiné-Bissau, trabalhou no leste europeu, e hoje ele é pastor de uma igreja batista em Portugal e também trabalha como médico. É o pastor Antônio Mendes, pastor da primeira de Atibaia, um homem com uma visão extraordinária. Esse aqui é o pastor Flávio Ramos. Ele também foi missionário da nossa junta, mas hoje ele tem uma agência missionária para trabalhar na evangelização dos muçulmanos. Então, vamos orar para que Deus levante vocacionados na nossa igreja. Até mesmo eu coloco diante de Deus, se Deus quiser chamar as minhas filhas para a obra missionária, Deus ele tem todo o direito. Para mim será um privilégio, como pai, poder enviar minhas filhas para a obra missionária. Então, o pastor Flávio, ele é pastor e trabalha na capacitação de missionários que vão para os campos missionários. E aqui é o pastor Jonas Madureira, pastor da Igreja Batista das Nações Unidas, e Russell Shedd. Nós vamos ter uma ideia, bem brevemente, nesses 5 dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 5 dias que eu fiquei em Atibaia. Quantas mensagens, irmãos, acham que eu ouvi nesses 5 dias? Chuta aí um número. 21 mensagens, né? Então, assim, 2 de manhã, 2 da tarde e 1 à noite. Irmãos, foram fantásticos. Teve um dia que teve uma mensagem a mais. Mensagem de quantos minutos? Meia hora? 40 minutos? De 1 hora para cima. Então, eu prego 40 minutos, 50 minutos, às vezes 1 hora. Isso é fichinha. Foi muito bom, irmãos. Foi muito gostoso alimentar-se da palavra de Deus. O pastor Jonas Madureira, pelas manhãs, ele pregou no livro de Jonas, de maneira expositiva. O pastor Joel de Venturini nos falou sobre a teologia bíblica de missões. O pastor Mendes e o pastor Flávio falou sobre o relacionamento da igreja com o missionário, com o campo missionário. Muito bom. Nós temos aí no trabalho da nossa igreja, no planejamento estratégico, muitas coisas para serem refletidas e desenvolvidas no tocante a esse assunto. A nossa igreja, ela tem um amor por missões, mas ainda precisamos amadurecer esse amor, fortalecer essa visão, esse trabalho de maneira mais consistente. E o pastor Bill Wills nos falou sobre a carta de Filipenses. Foi um banquete, irmãos. Foi um banquete. Não somente um almoço maravilhoso, uma janta maravilhosa, mas poder ouvir esses homens de Deus. Então, investimento, eu fui abençoado, eu fui sem nenhum custo. Eu não iria. O pastor Edson me propiciou essa ida, investindo em mim. Não precisei esse ano fazer esse investimento, e realmente foi só a despesa da viagem mesmo, mas foi muito bem. Estou aqui umas fotos aqui da nossa região de Marília. Eu, o pastor Rodinei, o pastor auxiliar, esse aqui é o pastor Edson, da primeira de Graça, vocês conhecem. O pastor Breno, da 7ª de Marília. O pastor Marcos, da Ibagem, da 6ª, não sei qual número. E aqui é o pastor Davi, que é o diretor executivo do Pregue Palavra. Aqui toda a equipe de voluntários, os nossos trabalharam para realizar esse congresso. E eu trouxe também algumas fotos lá. Aqui é o pastor americano, comigo, aqui é o pastor Mendes e o Davi, só chama Davizinho, o pastor Flávio, o pastor Jonas Madureira e o pastor, uma coisa importante, esse jovem aqui tem 32 anos. O pastor Antônio Mendes está se aposentando, já está com 74 anos, acho que é isso, 74 anos, e ele já está no final da carreira, há 32 anos pastoreando a primeira de Atibaia. Ele está preparando o seu sucessor, e o sucessor do pastor Mendes, ao que tudo indica, vai ser o pastor Ricardo. O pastor Ricardo tem 32 anos, irmãos. A primeira de Atibaia tem mais de 1.200 membros, uma igreja grande. Mas o pastor Ricardo, ele é filho da igreja. Ele converteu-se a Jesus com 11 anos na primeira de Atibaia. E a igreja de Atibaia é uma igreja muito séria, fiel às escrituras. E o pastor Ricardo, ele cresceu na igreja, ele tem se desenvolvido na fé ali. E o pastor Mendes tem preparado esse jovem para assumir, se assim Deus permitir, o pastorado daqui a alguns anos.
O objetivo do pastor Mendes daqui a 5 anos, passar o pastorado da igreja para esse jovem pastor. O que é importante aqui? Uma igreja fiel às Escrituras, é uma igreja sadia. Uma igreja fiel às Escrituras é uma igreja forte. É uma igreja que faz diferença. É uma igreja que abençoa a obra missionária. Eles investem mais de 50% das entradas de dízimos na obra missionária. Eles vão falar no valor, mas pelo poder da igreja, o poder aquisitivo dessa igreja, irmão, certamente eles investem muito dinheiro. Pra vocês terem uma ideia, eles têm uma cantina missionária. E nessa cantina missionária são cerca de 15 mil reais, só nessa cantina missionária da igreja. Todos os domingos eles fazem almoço na igreja para promover a obra missionária. O investimento deve passar de 50 mil reais por mês em missões. Realmente é uma igreja que deve ser para nós um exemplo, um referencial de igreja que é uma obra missionária. Eles conhecem profundamente cada missionário que tem. Em outros momentos oportunos, eu colocarei mais algumas coisas da igreja. E só para finalizar minha palavra, porque temos a pregação ainda, o que eu preciso dizer é que nesse investimento aqui tão importante, eles são fiéis à exposição da palavra de Deus e eles investem em pastores, 1.400 pastores nesses últimos 7 anos. E gratuitamente eles fornecem um curso de exposição bíblica. E aqui que é interessante para a minha vida e para a vida da nossa igreja. Agora no próximo ano, nós teremos esse núcleo de prega a palavra aqui na Primeira de Castro. O pastor Edson estará dando a capacitação, são 4 anos de curso, um curso semestral, em que passa 3 dias intensivos, um livro da Bíblia, ou seja, qual que é a ideia? Ano que vem eu vou entrar nessa turma, participar desse treinamento, dessa capacitação, mas o meu objetivo como pastor da igreja é trazer isso para a nossa igreja. De que forma? Eu passarei uma semana em Garça, aprendendo com o pastor Edson, e é uma exposição de livro cada vez. Por exemplo, um módulo é no livro de Gênesis, o outro módulo é do livro de Jonas, de Efésios, e assim são 8 módulos, em 4 anos. Meu objetivo qual é? Os irmãos da igreja, membros da nossa igreja, que amam a palavra de Deus e desejam aprender a pregar a Bíblia, homens e mulheres, não somente para homens, que querem aperfeiçoar na pregação. Nós temos alguns irmãos que já pregam, temos o Alex, temos o Marcelo, temos a Edna, temos o Fernando, temos outros irmãos que temos fugiu o nome, eu lembro para você, Neymar, né? Não é Neymar do Santo, Neymar que é um pregador também. Mulheres que gostam de pregar a palavra de Deus, se desejarem, nós vamos abrir esses cursos aqui na igreja, vamos ter essa capacitação. O Sandro, eu estou com memória boa. Mas é isso aí, vocês já entenderam o recado. Então assim, poxa, pastor, eu quero aprender a pregar a palavra de Deus, eu quero entender mais a Bíblia. Então a partir do próximo ano nós teremos isso. Isso vai entrar no nosso planejamento estratégico para aperfeiçoar os pregadores da palavra de Deus. A exposição fiel desse. Isso não é bênção, irmãos? Não é gostoso isso? Né? Aprendermos a expor fielmente a palavra de Deus, isso é uma coisa muito boa. Então eu trago isso aos irmãos, só para os irmãos terem uma ideia do que nós temos pela frente. Lucas, por gentileza, não, do que nós temos pela frente, um grande desafio, um grande trabalho para ser desenvolvido. Eu vou pedir nesse momento para o Alex, vem aqui na frente, ore por isso, para que Deus faça da primeira igreja Batista Pompeia. Qual a nossa primeira marca dos 7 valores, das 7 marcas? Qual a primeira marca da nossa igreja? Está fraco. Todos juntos? Santa doutrina. Essa é a primeira marca nossa e tem tudo a ver com a exposição fiel. Alex, olha por esse objetivo. Deus, obrigado, Senhor, porque nós temos a Tua palavra, Senhor Deus, em mãos. O Senhor capacitou, inspirou homens, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo a deixarmos aqui, ó Deus, nesta terra, as Tuas Escrituras, ó Deus, os Teus mandamentos, os Teus ensinamentos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós temos esse privilégio, ó Deus, de termos a Tua palavra todos os dias em nossa vida. Senhor, que essa primeira marca dessa igreja, que é a sã doutrina, Deus, nunca saia dessa igreja, meu Pai. Que nós nunca possamos deixar de lado este valor tão importante, ó Deus. Como nós temos visto, ó Deus, no cristianismo de hoje, ó Pai, que tem se deturpado tanto, Deus, tem se desviado tanto, Deus, tem feito
a sã doutrina, na verdade, é a última coisa a ser vista. Nós possamos, ó Deus, nos manter fiéis literalmente à Tua palavra, ó Deus, à Tua sã doutrina, e que em nenhum momento, ó Deus, nós venhamos vacilar, mesmo que as pressões sejam grandes, mesmo, ó Deus, que nós venhamos a ser perseguidos, ó Deus, por causa desta marca, mas que nós possamos preservar e perseverar, ó Deus, até a Tua vinda, ou até que nós fomos embora de Ti. Enquanto essa igreja permanecer aqui, ó Deus, que a sã doutrina nunca saia dessa igreja. É o que a gente oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje é o segundo domingo de novembro, é o domingo em que os batistas brasileiros agradecem a Deus, celebram o dia dos diáconos, né? Diáconos e diaconisas. Nós estamos na nossa igreja 8 casais de diáconos e diaconisas. Quero pedir que todos os casais diáconos que estão aqui nessa noite coloquem de pé. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por suas vidas. Todos os diáconos e diaconisas, nós temos a alegria de poder compartilhar do ministério com eles. E eu, como pastor, sou muito grato a Deus por suas vidas. Vocês têm sido para mim um bálsamo, um alívio no ministério, podendo dividir com vocês a tarefa de pastorear o rebanho do Senhor. Vamos orar, eu vou orar agradecendo a Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela vida dos casais diáconos que servem aqui em nossa igreja. Nós te louvamos porque o Senhor separou esses 8 casais para, ó Deus, me ajudar, ó Pai amado, no pastoreio, ó Pai amado, do seu rebanho. Podendo, ó Pai amado, orar por estes, ó Pai amado, também auxiliá-los em suas necessidades. Que a nossa igreja seja uma igreja verdadeiramente fiel e comprometida com a Tua palavra, para que possamos, ó Pai amado, servi-lo com alegria, ó Pai. Abençoa-os, ó Pai. Recompense-os, ó Pai, do trabalho que eles têm desenvolvido. Em nome de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Depois procure cada casal, dê um abraço, dê um parabéns a ele pelo trabalho que tem realizado. Irmãos, sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias no livro do Êxodo. Êxodo capítulo 34. Nós estamos numa série de mensagens sobre quem é Deus. E a noite sobre vivendo uma vida de adoração a Deus, como podemos agradar a Deus em nossa vida. Então vamos para o livro do Êxodo, capítulo 34. Êxodo 34, versículo 29. Quem encontrou? Diga, encontrei. Quem não achou, diga, estou quase lá. Ok? Então vamos lá, Êxodo 34, versículo 29. Assim nos diz a palavra de Deus. Quando desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, por ter Deus falado com ele. Senhor Deus, o que nós clamamos e pedimos, Pai, é que no nosso dia a dia possamos também nós resplandecer a Tua glória. Que a nossa maneira de viver, a nossa maneira de nos relacionarmos com as pessoas, possam, ó Deus, tornar notório a Tua presença, a Tua glória, a Tua majestade, o Teu senhorio sobre nossas vidas. De modo que as pessoas que nos conhecem sejam, ó Pai, alcançadas, sejam, ó Deus, impactadas, sejam, ó Deus, atraídas a Cristo Jesus. Em nome de Jesus que oramos, Pai. Amém. Amém. Resplandeça a glória de Deus. Vocês viram o que o texto nos falou aqui, no finalzinho dele? Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia por ter Deus falado com ele. Resplandecia a sua pele. A pele do seu rosto resplandecia. Com quem você parece? O teu rosto tem resplandecido
a imagem de quem? Os nossos filhos sabem muito bem quando nós estamos bravos, não é? Quem tem animal de estimação aqui? Se você tem um cachorro, ninguém melhor do que o seu animal de estimação, o seu cachorro, para identificar se você está bem ou não. Não é? Tem uma percepção rápida se estamos bem ou não. A tua face, o teu rosto tem resplandecido o quê? Quando pensamos nesse texto, olhando para a pessoa de Moisés, ele resplandecia a face de Deus, ele resplandecia a glória de Deus. E a pergunta que devemos fazer nessa noite é: como que na minha vida eu posso ser parecido com Deus? Como que as pessoas podem olhar para mim e perceber que em mim há a presença de Deus? Irmãos, quando olhamos para o texto do Êxodo, capítulo 34, versículo 29, nós temos um momento fantástico na vida de Moisés, na vida do povo de Israel. Nós conhecemos a história, sabemos que Deus libertou o povo da escravidão do Egito. Sabemos que o povo estava no Egito sofrendo profundamente, estavam clamando a Deus, e Deus tem misericórdia do povo. Deus ele toma a atitude de salvar o povo. Deus separa Moisés para ser o libertador dessa nação. É uma história linda, é uma história de um mover extraordinário de Deus, o modo como Deus se revela. E Deus, enquanto liberta o povo, enquanto Moisés vai ao faraó e o povo vai podendo reconhecer quem Deus é, as 10 pragas do Egito são manifestações de quem Deus é, contrapondo-se àquilo que a cultura pagã dos egípcios. A cada uma das 10 pragas é revelando a glória, revelando a supremacia de Deus diante aquele panteão de deuses do Egito. E quando o povo é liberto, ele sai da escravidão, sai do sofrimento, o povo fala que vai servir somente a Deus. O povo assume compromisso com Deus. Eles vivem experiências maravilhosas. Não se lembram da última pregação, quando Moisés, usado por Deus, abre o mar e o povo atravessa aquele mar. É um momento glorioso. O povo está vivendo, está vendo quem Deus é, um Deus todo-poderoso. Não é isso? E então Deus chama Moisés para o monte. E lá no monte, Moisés, olha só, o povo assume o compromisso de adorar somente a Deus. O povo está determinado de servir ao Senhor. E Deus chama Moisés ao monte para passar os 10 mandamentos. E quando Moisés está no monte, na presença de Deus, passaram-se alguns dias, passaram-se algumas semanas. E o que acontece com o povo? Esse povo que fala que vai adorar a Deus. O que acontece com esse povo que fala que vai servir a Deus, vai dedicar a sua vida, vai realmente falar para todas as nações que o Deus de Israel é o único Deus? O que acontece passando poucas semanas com esse povo? Olha aí no capítulo 32. No capítulo 32, versículo 1. Vejam o que acontece. Passado poucas semanas, vendo que Moisés demorava para descer do monte, o povo juntou-se em volta de Arão e lhe disse: levanta-te, faze para nós um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. Um povo que em poucas semanas se comprometeu a servir a Deus, se comprometeu a amar a Deus e a falar as ações desse Deus. Passado poucas semanas, Moisés não está presente, Moisés está diante do monte. Esse povo toma uma atitude contrária àquilo que haviam falado, negam a Deus. Moisés está demorando no monte, e rapidamente o povo de Israel nega tudo aquilo que falou. Eles dizem o que? Arão, faze para nós um Deus que vá à nossa frente. Meus queridos, há momentos em que nós nos empolgamos na presença de Deus, falamos que queremos amar a Deus, servir a Deus, dedicar nossa vida a Ele, Ele é o único Senhor, mas o quanto que muitas vezes nos assemelhamos ao povo de Israel, em que rapidamente nos esquecemos de quem Deus é. Nos esquecemos que Deus é provedor, nos esquecemos que Deus é santo, nos esquecemos que Deus quer usar-nos em sua obra, e Ele quer nos moldar conforme a sua vontade, e na
coração naquele momento, falando: Deus, me molde, me trate. Mas quando Deus começa a fazê-lo, nós voltamos para trás, nós nos recusamos a de fato obedecermos a Deus. E meus queridos, nesse momento em que o povo então faz esse bezerro de ouro e diz que é esse bezerro que os libertou, eles estão sendo idólatras, uma idolatria do coração. Os irmãos estão conectados com o que já foi falado nos domingos passados, e Deus, Ele vê do céu, Ele vê isso e tem uma profunda ira, a ira santa de Deus contra o pecado do povo, e fala: Moisés, eu vou destruir esse povo. Esse povo é um povo de dura cerviz, não vou continuar com eles, e com você eu vou fazer uma nova aliança. O que Moisés faz? Moisés fala: não, Senhor, Tu és o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Tu és o Deus que libertou esse povo da escravidão, não faças uma coisa desta. Moisés intercede pelo povo. Olha só no capítulo 32, no versículo 30. Versículo 31. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: esse povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro, mas agora perdoa-lhe o pecado. Versículo 32. Mas agora perdoa-lhe o pecado, ou, ao contrário, risca-me do teu livro que escrevestes. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro aquele que tiver pecado contra mim. Agora vai e conduz esse povo para o lugar sobre o qual eu te falei. Moisés, ele intercedeu a Deus: Deus, o povo pecou contra o Senhor, fez o que é errado diante dos teus olhos, mas Senhor, perdoa-lhe. Perdoa-lhe, Senhor. E Deus então ouve o clamor, a intercessão de Moisés, perdoa o povo, mas Deus retamente julga aqueles que pecaram, aqueles que cometeram idolatria e foram ali exterminados. E meus queridos irmãos, como que em nossa vida, nós, que assim como o povo de Israel, temos nosso momento com Deus, chegamos em Deus: Deus, usa a minha vida, Senhor, não quero mais viver uma vida de pecados, Senhor, eu quero viver vida nova, eu quero te obedecer, eu quero falar de Jesus, eu quero ser bênção em tuas mãos. Irmãos, quantas vezes nós falamos: Deus, sim, Senhor, usa-me. Mas começamos a semana e já vem os problemas e tropeçamos e quebramos a cara. Não é o que acontece com a gente? Acontece comigo. Nós estamos com o desejo correto, mas falta-nos amar a Deus com toda a nossa força. Nós estamos com o desejo correto, mas falta-nos a atitude, falta-nos a perseverança. E assim então, assim como Israel, o povo de Israel, erramos com Deus. E vem aquele desânimo, vem aquela vontade de parar, vem a vontade de chutar o balde. Não dá para seguir a Deus, não dá para obedecê-lo. Então nessa noite a questão é a seguinte: como que eu posso resplandecer a glória de Deus? Como que eu posso ser instrumento nas mãos de Deus, mesmo sendo um pecador? Como que eu posso obedecer a Deus, ser bênção nas mãos de Deus, ser um vaso na mão do leiro, mesmo sendo uma pessoa que falha? Então, nós temos que olhar para a oração de Moisés, e a pergunta que deve ser feita essa oração a nós é: o que nós pedimos a Deus quando nós oramos? O que nas suas orações você tem pedido a Deus? Quando você olha para você, olha para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para o seu contexto, o que você tem orado a Deus? Irmãos, é impressionante como que muitas vezes, embora tenhamos nós um bom desejo, mas as nossas orações não são orações que nos permitirão viver aquilo que Deus tem. Então olhemos aí o capítulo Êxodo 33, vejamos a oração de Moisés, versículo 12, capítulo 33, preste muita atenção, porque isso é muito importante para nós. Olha só o que Moisés orou. E Moisés disse ao Senhor: Tu me dizes que eu faça subir este povo, mas não me mostras quem enviarás comigo. Disseste também: conheço-te por teu nome e achaste favor aos meus olhos. Então Moisés está falando com Deus: se achei favor aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que continue a achar favor aos teus olhos, e considera essa nação que é teu povo.
O Senhor lhe respondeu: eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Então Moisés lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como saber que achei favor aos teus olhos, eu e teu povo? Por acaso não é por andares conosco, para que sejamos separados e o teu povo de todos os povos da terra? Então o Senhor disse a Moisés: farei também isso que pediste, pois achaste favor aos meus olhos. Eu te conheço pelo nome. Moisés disse ainda: rogo-te que me mostre a tua glória. E o Senhor lhe respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome, o Senhor, e te darei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porque o homem nenhum pode ver a minha face e viver. O Senhor prosseguiu: aqui está um lugar próximo de mim. Ficarás aqui, sobre a rocha, quando a minha glória passar, e eu te colocarei numa fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, verás as minhas costas, mas não se verá a minha face. Essa oração de Moisés, irmãos, é uma oração que o que Moisés está pedindo a Deus aqui? O que Moisés pede a Deus quando ora? Moisés tinha que conduzir o povo. Ele ora a Deus pedindo o quê? Ele ora a Deus pedindo o quê? Olhem, por favor, no versículo 12. E Moisés disse ao Senhor: tu me disses que eu faça subir este povo, mas não me mostre quem verás comigo. Dizes também: conheço-te, o teu nome achaste favor aos meus olhos. Se achei favor aos teus olhos, rogo-te agora que me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que continue a achar favor aos teus olhos e considera esta nação é teu povo. O Senhor lhe respondeu: eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Qual é o pedido de Moisés? Me mostra o caminho. Ele está pedindo que Deus mostrasse o caminho, Deus pessoalmente mostrando o caminho. O grande desejo do coração de Moisés, o grande desejo de Moisés é que Deus, a pessoa de Deus, presencialmente estivesse com ele na condução do povo. O que Moisés mais queria de Deus é a presença de Deus enquanto conduzia o povo. Moisés não abriu mão disso. Moisés quer que Deus esteja com ele. Ele fala no versículo 15: se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar. Versículo 15: se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar. O que ele quer? O que ele roga a Deus? Senhor Deus, sem a tua presença nada feito. Ele tem uma grande missão de conduzir o povo à terra prometida. Mas ele fala: Senhor Deus, se tu não fores comigo, eu não irei. Se tu não fores à frente, abrindo o caminho, eu não irei. Meus irmãos, é importante notarmos isso, porque o que Moisés queria era justamente a presença de Deus. E a pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: o que pedimos a Deus quando nós oramos? O que você tem pedido a Deus quando você ora? Quantas vezes nós oramos a Deus, pedimos a Deus bênçãos, bênçãos, bênçãos. Pedimos a Deus: Deus, faz isso, faz aquilo outro, mas nós não oramos pedindo a Deus a presença dEle em nossas vidas, a presença dEle conduzindo nossos passos, e nos precipitamos em nossas decisões, e achamos que é dessa maneira que as coisas acontecem. O que Moisés queria era a presença de Deus. O que Moisés tem é realmente Deus em sua vida. O quanto que Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, está sendo resplandecido em tua vida. O quanto que as pessoas podem olhar para mim, Rodrigo, e falar: o Rodrigo resplandece a presença de Deus. Será que eu tenho resplandecido a presença de Deus na minha vida? Será que Deus pode ser visto em tua maneira de viver, na tua maneira de agir?
Nós precisamos, irmãos, orar e pedir ao Senhor: Deus, sem a Tua presença não dá. Senhor Deus, sem a Tua presença no meu casamento não dá. Sem a Tua presença no meu trabalho não dá. Sem a Tua presença nos conflitos da minha vida não dá. Senhor, eu tenho passado por lutas, problemas, eu tenho me sentido só, eu tenho me sentido desamparado, eu tenho me sentido muitas vezes escanteado. Senhor, isso não é verdade, porque Tu és presente e, Senhor Deus, manifesta a Tua presença na minha vida, no meu coração, no meu íntimo. E meus irmãos, o que é impressionante, no versículo 29 do capítulo 34, é que quando Moisés desce daquele monte, ele pede: Deus, eu quero a Tua presença em minha vida, eu lhe suplico. Ele não está ordenando, percebem isso, irmãos? Vivemos hoje uma falsa teologia, em que as pessoas querem mandar em Deus, fazem de Deus um capacho, alguém a ser ordenado. A Bíblia não nos ensina isso. Deus é Deus Todo-Poderoso, e chegamos diante dele humildemente, clamando, suplicando, confiantemente, sim. Mas nós jamais podemos ordenar alguma coisa a Deus, porque Ele é Deus e nós somos criatura. E o texto nos diz o quê? Que a pele da face do rosto de Moisés resplandecia. Isso causou um grande temor no povo. Arão e o povo de Israel ficou com medo de Moisés. E o que nós temos que observar, meus queridos irmãos, é estarmos atentos à maneira como nós oramos ao Senhor. Será que quando nós estamos na presença de Deus, nós encontramos descanso para a nossa alma? Porque orar, falar com Deus, é de fato abrir o nosso coração, apresentar a nossa angústia, as nossas inquietações, os nossos anseios da nossa alma, em conformação àquilo que é propósito de Deus. Orar é sermos moldados a desejar aquilo que Deus deseja. Orar é colocar-nos diante de Deus para sermos lapidados, transformados e compreendermos o que Ele tem para nós. Será que nós temos orado diante de Deus, temos colocado o nosso coração, o nosso interior diante dele e temos realmente compreendido o que Ele quer? Moisés não tem uma espiritualidade forçada, ele não se empenha, ele não tem consciência. Interessante que o texto nos mostra isso. Ele não está consciente de que o rosto dele resplandece. Para ele está tudo normal, não é? Para ele está tudo normal, mas o povo olhava para ele e via a diferença. Não é uma coisa forçada. Espiritualidade, intimidade com Deus, não é uma coisa de capa, não é gestos, não é fazer expressões faciais, né? Não é aquela coisa maquiada que muitas vezes presenciamos. E o que nós temos que parar e pensar, meus queridos, o que pedimos a Deus? E eu lhe pergunto o seguinte: as suas orações não têm sido orações muitas das vezes egoístas? Você tem orado de maneira errada? Quantas pessoas dizem bênçãos de Deus, sim, mas Deus não? Quantas pessoas querem receber as bênçãos de Deus, mas não querem nada com Deus? Querem as promessas de Deus, mas não querem as condições de Deus. Nós temos que parar e pensar nisso. Quantos irmãos, têm fingido ter uma espiritualidade que não possuem? Nós necessitamos, querido, ter a presença de Deus em nossas vidas. Agora, o que acontece com o ladrão quando ele peca? Ele foge da presença de Deus. Quando nós estamos numa vida de pecado, nós fugimos da presença de Deus. Quando nós estamos numa vida de erros, nós não queremos parar para falar com Deus, para conhecê-lo pessoalmente. O que precisamos, meus queridos, é entender que Deus já veio ao nosso encontro. Deus já veio, e em Cristo Jesus nós recebemos o perdão, a remissão dos nossos pecados. E o que nós precisamos então é não fugir da presença de Deus,
mas nos arrependermos em sua presença, confiarmos em seu perdão, porque a grande questão é que, olhem só, Moisés, olha no capítulo 33, versículo 2. No capítulo 33, versículo 2, Deus, por causa do pecado do povo, fala: Moisés, eu não vou com você. Olha aí: enviarei um anjo à tua frente, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vai para uma terra que dá leite e mel, mas não irei no meio de ti, para que não me destrua no caminho, porque és um povo muito obstinado. O que Deus está falando para Moisés aqui? Que ele não ia. Deus está falando que ia fazer o quê? Mandar um anjo. Ué, isso não é coisa boa não? Olha o que Deus está falando: Moisés, fica sossegado, você vai conquistar a terra com o povo, vocês vão vencer essa batalha, vocês vão ser vitoriosos, vocês vão chegar na terra, mas eu não vou, Moisés. Eu vou mandar alguém, um anjo. Queridos, Moisés não está tendo uma teologia errada. Moisés, ele toma uma atitude que Deus, se o Senhor não for, nada feito. Moisés não está querendo as vitórias que Deus daria a ele. Moisés não está querendo a prosperidade. O que Moisés está querendo? A presença de Deus. E nós vivemos hoje um evangelicalismo diabólico, em que as pessoas querem só as bênçãos de Deus, querem só as vitórias de Deus, querem só as promessas de Deus, mas não querem nenhum relacionamento com Deus. Isso não dá, meus irmãos. O evangelho de Deus não é o evangelho da prosperidade, não é esse evangelho de vitória, custe que custar. E muitos crentes estão nessa: eu quero minha vitória, eu determino minha vitória, eu exijo minha vitória, eu quero que seja tudo a minha vontade. E quantos crentes estão se frustrando? Porque querem as vitórias de Deus, querem as conquistas que Deus dá, mas não querem nada com Deus. Moisés, ele age diferente. Moisés não está interessado na vitória, Moisés não está interessado nas conquistas, ele está interessado em quem? Em Deus. Ele quer o Senhor da glória. Ele quer caminhar com Deus. O que precisa mudar na minha vida, irmãos? O que precisa mudar na tua vida? Para Moisés, o que mais importava era caminhar com Deus. Ele queria tão somente a presença de Deus. Deus está presente na tua vida como esteve na vida de Moisés? O que precisa mudar no seu dia a dia, nas suas atitudes, nas suas escolhas, para que você possa verdadeiramente falar com Moisés: Senhor, o que mais importa na minha vida não são as vitórias, mas é a tua presença. Tu és o meu refúgio. Aí nós entendemos os salmistas: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Elevo meus olhos para os montes eram o lugar onde se colocavam os ídolos, os postes ídolos. É o lugar onde havia a peregrinação para adorar falsos ídolos. E os salmistas falam: olhe para os montes. Os ídolos não resolvem nada, os falsos deuses não resolvem nada. De onde vem meu socorro? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meu querido, minha querida irmã, nós resplandecemos a glória de Deus quando nós vivemos na presença de Deus, quando nós caminhamos com Deus, quando nós verdadeiramente amamos a Deus, não somente como desejo, mas sim como entender biblicamente quem Deus é, crer como a Bíblia nos ensina e termos atitudes que evidenciam a nossa fé. Não basta dizermos que cremos em Deus, que amamos a Deus, se nós não servimos. Isto é uma verdade para o casamento, é uma verdade para o trabalho, é uma verdade para a maneira como administramos o nosso dinheiro. Agora, Moisés tem uma grande missão, que é conduzir o povo.
A grande crise é a seguinte: como que as pessoas vão acreditar em mim? Como que eu posso resplandecer a glória de Deus? Como que eu posso conduzir um povo de dura cerviz? Aí nós temos uma questão muito linda no texto, que a pergunta é a questão: como acreditarão? Aí nós olhamos, olha o capítulo 34. Capítulo 34, versículo 30 e 32, fala assim: olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, e eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegasse a ele. Então Moisés o chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, os quais ordenou, e tudo o que o Senhor lhes falara no monte Sinai. Notem aqui que interessante, como que as pessoas acreditarão em nós? Como que nós poderemos verdadeiramente resplandecer a glória de Deus, estando na presença dEle? O que fará com que haja validade, seja acreditado, seja realmente verificável em nós, que o que falamos é verdade, irmãos, é estarmos na presença de Deus e isso resplandecer. A nossa igreja tem um desafio de pregar o Evangelho a todos os habitantes de Pompeia. Não sabemos quanto Deus há de salvar, mas a nossa meta é que no mínimo 597 pessoas sejam batizadas nos próximos 7 anos. Queremos realmente impactar a cidade de Pompeia com o Evangelho de Deus, mas como poderemos viver isso, irmãos? Como que as pessoas acreditarão na mensagem que nós temos anunciado? Como que elas verão que é isso que eu preciso, é isso que está faltando na minha vida? Eu e cada um de nós aqui resplandecermos a glória de Deus. Quando as pessoas olharem para nossas vidas, olharem para os nossos casamentos, olharem para nossas famílias, olharem para os nossos adolescentes, olharem para os nossos jovens, olharmos para cada um de nós vivemos, esse povo é um povo que resplandece a glória de Deus, é um povo diferente, é um povo que ama, é um povo que perdoa, é um povo que realmente ajuda. Não é discurso, não é retórica, é fato verificável. Por que eles acreditaram? Eles acreditaram porque resplandecia a glória de Deus na vida de Moisés. Pompeia, irmãos, isso é muito sério, pode ser salva sim, eu creio nisso. A cidade de Éfeso, a região da Ásia, eram mais de 300 mil pessoas, e em 2 anos, sem Facebook, sem WhatsApp, sem internet, sem rádio, sem televisão, mais de 300 mil pessoas foram evangelizadas. Milhares de pessoas se converteram a Jesus, do mais pobre ao mais rico. Nós temos que entender que a nossa diferença está na verdade do Evangelho de Deus, em termos uma vida de testemunho autêntico, em verdadeiramente amarmos, servirmos e cuidarmos uns dos outros, em vivermos o Evangelho de Deus. Chega de máscara, chega de mentiras, chega de falsidade, tem que ter verdade, caráter, integridade, é isso que fará a diferença. Não é tardalhaço, não é bagunça, não é a igreja se aculturar o mundo, não é modismo eclesiológico que fará a mudança, mas é cada um de nós resplandecermos Deus em nossa vida. Se o meu vizinho olhar para mim e ver a presença de Deus, sem falsidade, isso vai atrair a pessoa a Jesus. É por isso, irmãos, quando nós falamos do desafio para a nossa igreja, não é uma coisa intangível, não é uma falácia, não é um medo engano, mas é uma realidade. Então, resplandecer a glória de Deus no relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos, nas atitudes do cotidiano. É o povo cristão, é o povo evangélico, é o povo de Jesus viver o Evangelho de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, é isso que a palavra de Deus diz, é isso que eu creio. Em Êxodo 34, 35, nós temos assim: assim pois viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com um véu, até entrar a falar com ele. Então nós temos uma coisa muito curiosa aqui. Moisés, o rosto dele resplandecia a glória de Deus. Aqui é o Antigo Testamento, é a primeira aliança. O que acontece aqui? O povo ficou com medo, causou temor.
Isso é uma coisa que deve causar, as pessoas têm que olhar para a nossa vida, lerem a nossa vida e causar temor diante de Deus. Ok? Agora o que ele fazia? Colocava um véu. Isso não é uma coisa boa. No Antigo Testamento havia o véu da separação. Mas o que aconteceu quando Jesus morreu na cruz? O véu se rasgou de cima a baixo. Meus queridos irmãos e irmãs, nós não somos o povo da primeira aliança, nós somos o povo da segunda aliança no sangue de Jesus. Nós somos o povo que fomos comprados por Jesus. Nós somos o povo que temos a segurança da total suficiência de Cristo. E portanto em Cristo Jesus, firmados nele, que nós podemos e vamos fazer a diferença no dia a dia, testemunhando de Cristo. É muito importante isso. Abra, por favor, a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 8. O apóstolo Paulo faz uma comparação entre a primeira aliança e a segunda aliança. É interessante notarmos aqui o que Paulo nos diz. Preste muita atenção nisso. 2 Coríntios 3, 5 a 8. 2 Coríntios 3, 5 a 8 nos diz, Paulo falando, não que, olha só, preste atenção nisso, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Olhem só, irmãos, como se partisse de nós. Pelo contrário, nossa suficiência vem de Deus. Paulo está falando, não é por nossa própria capacidade, não é porque nós somos bons, porque bons não somos, não é porque nós somos mais bonitinhos, não. Ele está falando, não é porque depende da nossa capacidade, mas depende da suficiência de Deus. O que nós precisamos resplandecer em Pompeia? O que nós vamos resplandecer? A glória de Deus. Então notem, versículo seguinte, versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Oh glória! Está vendo aí, irmãos? Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E muitos usam errado esse texto. Quando Paulo nos diz que a letra mata, Paulo está falando da primeira aliança. A primeira aliança é feita na lei que Deus deu a Moisés. E para que serve a lei? Para que serve a lei? Para quê? Exato, condenar. A lei só serve para uma coisa, mostrar que nós somos miseráveis pecadores. A lei só serve para mostrar que nós somos incapazes de agradar a Deus por nossos próprios méritos. A lei de Deus serve para mostrar o seguinte, olha, eu verdadeiramente sou pecador, não tem solução. Na lei não há esperança, na lei não há vida. A lei, ela nos mostra que sem Cristo estamos eternamente condenados por Deus. Aí Paulo fala o quê? Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmãos, é tão gostoso isso, né? Porque a nova aliança é graça, favor imerecido de Deus. A nova aliança, quando nós nos arrependemos, chegamos, Deus, eu sou miserável mesmo. Deus, eu sou falho, por mais que eu tente acertar, eu erro. Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Eu creio em Jesus Cristo, eu creio que Ele pagou minha dívida. Quando nós fazemos isso, irmãos, Deus, Ele com sua graça e seu amor nos salva. Deus nos redime, Deus nos resgata para vivermos uma nova vida. Quem crê no Senhor Jesus não continua escravo do pecado. Paulo fala em Romanos 6. Quem crê no Senhor Jesus é para viver uma vida de obediência, uma vida de amor a Deus. E então, não pela nossa própria capacidade, mas quem é que nos capacita? O próprio Deus, a graça que nos edifica. Aí Paulo continua, versículo 7. E se o ministério da morte, cravado com letras e pedras, se revestiu de glória, ele está falando o que aqui? Dos 10 mandamentos. A ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés. Está vendo? Por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Moisés, Paulo está falando que, olha gente, a primeira aliança ela é linda. Sim, Deus manifestou a sua glória, mas ela não resolve o problema.
Mas na segunda aliança, o Espírito Santo, quem que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Exato. Quem nos faz lembrar a palavra de Deus? Nós somos povo de quem? Do Espírito Santo. Então ele fala, muito mais agora que o próprio Deus habita em nós. Você pode, você que já crê em Jesus, você pode, você deve resplandecer a glória de Deus. Nós devemos. Se você não crê em Jesus ainda, arrependa-se nessa noite, crê em Jesus e comece uma vida nova. Uma vida que as pessoas vão ver em você mudanças, diferenças. Meus irmãos, o que Paulo está mostrando, a glória da segunda aliança, ela é muito maior do que a primeira aliança. Nós somos povo do Espírito Santo, nós somos povo de Deus, chamado para resplandecer. Nós, meus amados irmãos, confiamos no poder capacitador da nova aliança. Olha o versículo 8: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então nós temos que confiar. Olha o versículo 5: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Vamos falar todos juntos? A nossa suficiência vem de Deus. Qual é o seu problema? O que está difícil? Quais são as áreas de pecado na tua vida? Quais são as áreas que você tem lutado e não tem conseguido vencer? E você está desistindo? Joga isso fora, meu querido, não desista não. Lembre-se do seguinte: a minha suficiência vem de Deus. A minha suficiência vem de Deus. Essa área é difícil na minha vida, é uma área de pecado, é uma área de erro. Mas Senhor, eu creio em Ti, eu já sou salvo, eu já fui mudado. Senhor Deus, o Senhor é suficiente para mim. Temos que parar de ficar correndo atrás de vitórias, irmãos. Temos que parar de ficar querendo determinar as coisas. Isso não é bíblico, não é assim que a Bíblia ensina. Nós temos que entender que a nossa suficiência vem de Deus. Nós temos tudo o que nós precisamos em Deus. Você tem tudo o que você precisa em Deus. Isso é maravilhoso. A glória de Deus resplandece pela nova aliança, por seus reinos. Aí a gente tem que parar e imaginar e ter sede do seguinte: Senhor, imagine, irmãos, como vai ser gostoso. Eu, Rodrigo, você que está sentado, amanhã, dia após dia, hoje à noite, amanhã,